Fala galera, beleza? Então, continuando com a nossa revisão do mercado, ontem eu fiz um vídeo, coloquei para vocês sobre as movimentações de ontem, algumas oportunidades que a gente teve ontem, acho que ficou bem bacana. E eu falei sobre a possibilidade de algumas oportunidades que a gente teria para hoje. E de fato elas se concluíram, o mercado se movimentou de maneira orgânica, foi bem bacana. Eu vou trazer aqui para vocês, vou mostrar, vou fazer as análises aqui para vocês, vou mostrar as oportunidades então que a gente teve hoje, seguindo aquele viés que a gente construiu ontem, e algumas outras oportunidades que acabaram surgindo no decorrer do dia de hoje, no pregão aí no mini índice e no Bitcoin também. Tem uma bela oportunidade que eu alertei ontem, que realmente se concluiu, foi bem bonita, e uma outra oportunidade também em Ape que a gente está tendo aí agora. Então vamos aqui no mini índice primeiro. Eu comentei ontem sobre essa tendência de alta que a gente estava aqui, esse ciclo de expansão de Elliott. Então aqui a gente tem um ciclo de expansão completo. Hoje se concluiu ele, né? Ontem a gente ainda não tinha ele completo. A gente estava nessa região aqui, o mercado fechou nessa região em abril aqui hoje. Então eu falei com vocês para vocês verem como que a teoria das ondas de Elliott é uma coisa muito linda no mercado. Então aqui, o princípio da alternância, né, que nos fala que a gente deve ter ondas corretivas em alternância, aqui a gente tinha uma onda complexa, então a gente sabia que aqui em cima a gente teria que ter uma onda simples. Então muita gente enxerga essa região aqui e entende que aqui foi uma onda 4 para trabalhar a onda 5. E de fato, aqui é uma onda 4 para trabalhar uma onda 5, mas das subondas da onda 3. Então a gente vai ter ainda um movimento de alta, foi o que a gente teve, foi o que eu falei ontem, né? E de fato a gente teve hoje esse movimento de alta. A gente concluiu a onda 3 aqui em cima, trabalhou uma onda 4 simples, tá vendo? Bem simples. E viemos trabalhar essa onda 5 bem curtinha, né? Quando ela acontece dessa forma que a gente pode considerar que foi uma onda 5 truncada. O que é uma onda 5 truncada? Uma onda 5 truncada, a gente tem aqui o ciclo de Elliott de expansão, 1, 2, 3, 4. E a 5, normalmente a 5 viria aqui, né? Isso aqui seria um ciclo normal. Mas quando ela fica na mesma faixa da onda 3, ou até mesmo abaixo, ou seja, ela não consegue passar da máxima da onda 3, a gente chama isso aqui de onda 5 truncada. Isso aqui significa que a gente tem uma pressão do outro lado muito forte, né? Então a gente vai iniciar agora um ciclo corretivo aqui embaixo, né, em ABC, e a gente tem um potencial de ser um ABC bem forte, uma correção forte, porque a gente está tendo pressão vendedora muito forte aqui nesse caso, né? Desse ciclo de expansão de alta aqui, a gente vai ter uma pressão vendedora muito forte. Então, voltando aqui para o ativo, olha só. A gente teve aqui de fato uma onda 5 truncada, ela até passou um pouquinho aqui das máximas da onda 3, mas foi muito pouco. Que se a gente colocar no gráfico de 1 minuto, a gente consegue refinar essa análise muito bem e a gente teve uma oportunidade muito linda aqui. Então aqui a gente tem uma distribuição de Wyckoff no final de ciclo de Elliott. Então eu falo isso bastante aí nos vídeos, que é quando a gente consegue confluenciar a teoria das ondas de Elliott junto com o Wyckoff, fica um negócio muito bonito, porque o Wyckoff trata basicamente ali, claro que tem diversos conceitos, mas ele traz muito sobre acumulação e distribuição, né? E dentro disso tudo tem diversos conceitos, que é uma teoria que eu particularmente é a que eu mais gosto, mas eu gosto demais de Elliott também, porque confluenciar elas é o melhor, né? Então, aqui a gente tem essa distribuição no final de ciclo de Elliott. Então, aqui a gente tem o que? Uma tendência exausta, a gente tem indícios de ter uma tendência exausta, o preço está cansado, está querendo corrigir, e o que acontece lá em cima? Uma distribuição. Então, a gente tem aqui um viés baixista muito interessante nessa região, né? O preço aqui ele fechou um gap também, vou voltar aqui nos 5 minutos rapidinho, mostrar para vocês que aqui em cima, foi até que eu comentei ontem, que a gente tinha esse gap aqui para fechar, essa região de gap, então com certeza a gente viria ter mais um movimentozinho de alta para continuar ali, trabalhar a onda 4 simples, tudo mais. Falei tudo no vídeo ontem, da revisão de ontem, que ficou bem bacana. Quem não assistiu, assista, que ficou bem legal. E até para vocês verem como se concluiu aqui no dia de hoje, foi bem bacana. Então, no 1 minuto aqui novamente, olha só, a gente consegue chegar nessa região aqui, é uma distribuição, o preço teve aqui um uptrush, capturou liquidez acima dessa região, então aqui a gente tem liquidez,
colocar o cifrão, mostrando que aqui a gente tem muita ordem de stop loss, muita ordem concentrada nessa região, porque a gente está nivelando topos. Então, quando a gente nivela topos nessa região ou nivela fundos dessa forma, a gente tem muita liquidez ali. Então, o preço tende a buscar essa região, né? Furar essa região, capturar essa liquidez, para aí sim ele conseguir trabalhar o movimento que ele está querendo. Então, aqui a gente tem essa captura de liquidez, um uptrush, né? Segundo a metodologia de Wyckoff. E a gente vem aqui embaixo, faz um teste. Então, nesse teste aqui, a gente pode trabalhar tranquilamente. Olha só, olha o volume aqui. Com uma venda, olha o volume de baixa, volume decrescente nessa subida do preço, nesse teste. Então, foi um teste válido. E o volume crescente nessa baixa. Então, o que está mostrando aqui? Que a gente está, de fato, com uma intenção de cair. Isso aqui, de fato, pode ser uma distribuição. A gente teve um uptrush, então a gente está tendo características de distribuição. Olha o volume, como é que ele está elevado. Tem muito volume em toda essa estrutura aqui. Isso aqui é característica de distribuição. Quando a gente está em acumulação ou reacumulações, a gente tende a ter um volume decrescente, a gente tende a ver um volume flat, volume baixo. Isso aí é característica de acumulação. Quando a gente está diante de distribuição, a gente tende a ter picos de volume, a gente tende a ter um volume elevado, né? E foi o caso aqui, olha só como é que o volume está elevado nessa região. Está bem alto, a gente está tendo vários picos de volume. Isso aqui é característico de distribuição. A gente pode trabalhar com uma venda nessa região aqui. Aqui a gente teve um candle bem interessante, um gatilho de entrada, olha só como é que ele absorveu. A gente parou aqui, veio, testou mais acima, capturou uma liquidezinha acima dessa região que foi uma primeira tentativa de parada, né? E absorveu, candle muito bonito para de fato entrar na operação. A gente coloca o stop acima desse, é um local seguro, bem acima aqui. E o objetivo, né? Agora o efeito dessa distribuição. Então a gente construiu uma causa, né? Segundo o Wyckoff, a gente se constrói dentro das estruturas uma causa para depois a gente ter um movimento tendencial, uma tendência a se construir, que vai ser o efeito de toda aquela causa, que normalmente também é o tamanho dessa tendência após a causa. Ela normalmente é do tamanho, né? É proporcional ao tamanho, né? Não é que é do tamanho, ela é proporcional ao tempo, né, ao tamanho da acumulação ou da distribuição. Então, ali o tempo que a gente ficou em distribuição, o tempo que a gente ficou em acumulação, isso vai ser diretamente proporcional ao tamanho do movimento de tendência posterior, né? Que a gente vai enxergar. Então, o preço caiu demais aqui, foi bem bonito essa movimentação. Então, aqui a gente pode trabalhar com a condução de stop para a gente conseguir maximizar os nossos ganhos, né? Então, aqui seria o melhor cenário. Então, o preço vem se desenvolvendo, fez um topo nessa região aqui, fez um topo, então a gente abaixa o nosso stop. Então, o nosso stop está aqui. A gente abaixa para esse topo e a gente vai aproveitando o movimento. O preço vai caindo, a gente vai abaixando o stop após a formação de pivôs, né? E confirmação desses pivôs, a gente vai abaixando o stop topo a topo. Então a gente vai surfando, vai surfando, vai surfando, vai abaixando, stop para cá, agora passa ele para cá, e a gente vai aproveitando todo o movimento, que a gente pode jogar para cá. E aí o preço confirmou o pivô, joga para cá, confirmou o pivô, joga para cá, veio para cá, quase chegou perto do nosso stop, mas bem tranquilo ainda, bem seguro, mais essa queda, joga o stop para cá, e aí a gente começa esse movimento aqui a gente começa esse movimento aqui de acumulação, uma possível acumulação. Olha só que bonito essa movimentação no mini índice hoje. Esteve aqui, olha só, isso aqui foi de livro. A gente tem um final de ciclo aqui, uma distribuição, o preço se desenvolve, né? Construímos aqui uma causa, tivemos o desenvolvimento dessa causa, um efeito, né? Tivemos o efeito dessa causa, movimento de tendência para baixo, e aí a gente começa a acumular, né? Construindo mais uma causa para a gente começar agora um efeito, que foi essa tendência de alta que a gente começou aqui agora no final do dia. Então, o que a gente pode
fazer nessa região aqui? Nosso stop está aqui, o preço vem caindo, vem caindo. A gente pode fazer uma condução de stop mais agressiva, colocar o stop abaixo, acima desse topo, perdão, acima desse topo, porque a gente já está aproveitando aqui o movimento, vamos ver. A gente já está aqui, ó. Então, o nosso risco retorno nessa operação aqui já está de 8,82, 8 pontos vezes o risco, e a gente já está numa operação de 1.700 pontos. Então, aqui já é uma condução bem justa para a gente fazer. Por mais que isso aqui tenha sido um topo bem pequeno, a gente faz essa condução, de certa forma, mais agressiva, porque a gente já está numa operação que fechar ela aqui já seria muito bom. Então, ou a gente já fecha ela direto aqui, porque lucro bom é lucro no bolso, né? Então, a gente chegou numa região aqui que ficou bem interessante já fechar. Tanto que a gente começou uma acumulação aqui, o preço veio a subir, mas a gente pode fazer essa condução sem problema nenhum e trabalhar, e o preço voltaria aqui em cima e pegaria o nosso stop. A gente fecharia essa operação com 1.700 pontos, seguindo todo o viés aí que a gente falou ontem, da possibilidade, e tivemos essa operação aí no dia. E aí agora, mais no final do dia, a gente teve essa acumulação, o preço veio acumulando, ficou bem interessante também, não foi de livro, né, perfeitozinho. Então aqui a gente teve um uptrush, aqui a gente tem liquidez da mesma forma, olha só. Ó, perdão, aqui a gente teve um spring, né, quando é para baixo numa acumulação é spring, quando é para cima numa distribuição é uptrush. Então a gente teve um spring, aqui a gente tem liquidez, a gente tem essa captura, o preço não testa nada e vai lá em cima, então a gente não pegou nenhuma operação. Quando ele volta aqui, começa a absorver nessa região, de fato aqui a gente poderia entender que seria um ponto de entrada, porque a gente teve aqui um spring, o preço subiu, voltou, então aqui, dependendo, entrar aqui seria justo, porém a gente teria tomado um stop nessa região. Então se a gente entrasse aqui, acreditando nessas absorções que a gente teve, a gente colocaria o stop abaixo, tomaria um stop aqui de 60, 70 pontos, tranquilo. A gente acabou de pegar 1.700 pontos aqui, então arriscar nessa operação aqui a perder 60, 70 pontos é justo. Então aqui provavelmente a gente seria estopado nessa vela para baixo, o mercado veio buscar mais liquidez ainda, fez outro spring, né? E aí sim ele volta lá em cima e vem fazer um teste, muito bem sucedido nessa região. Olha só, e aí a gente pega a operação de novo e aí a gente tem um cenário mais bonito ainda, porque a gente tem a formação de um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Um OCOI nessa região. Então ficou um cenário muito bonito. E aqui a gente entra novamente, com certeza, sem hesitar, isso é muito importante. A gente tem que enxergar as oportunidades do mercado de forma objetiva, sem emoção, sem nada a influenciar, né, as nossas decisões. Então a gente deve seguir sempre o que o mercado está nos falando, de forma objetiva, e se a gente identifica uma oportunidade, a gente deve agir sem hesitação, porque é dessa forma que a gente consegue. Então o risco-retorno sempre ao nosso lado, várias vezes a gente vai acabar tomando um stop ou outro, mas a gente vai acertar muito mais, porque a gente segue, né, as teorias do mercado e elas têm uma alta probabilidade de acerto, desde que a gente siga todos os princípios, siga todas as regras, haja de forma objetiva e aproveite as oportunidades. Porque se a gente ficar, não, essa aqui eu não vou pegar, essa ali tá. Não, você tem que pegar as oportunidades que você está enxergando de forma objetiva. Seguiu tudo que você tá querendo enxergar, né, tudo que a teoria fala, beleza, entra na operação. Como eu falei, aqui, de fato, aqui provavelmente seria um ponto de entrada por conta dessas absorções, o preço capturou liquidez, veio, mas a gente teve essa vela aqui, até uma vela institucional, a gente consegue ver claramente que a gente teve, de fato, muita gente entrou aqui, e olha só como é que a vela veio, para justamente estopar todo mundo, sem problema nenhum, a gente está com risco retorno ao nosso lado, e a gente já tinha surfado 1.700 pontos ali, então perder 60 pontos, 70 pontos está totalmente dentro do gerenciamento, sem problema nenhum. A gente entra de novo nessa região, que de fato agora está mais bonito ainda, e a gente pode trabalhar com o take aqui do OCOI. Seria um belo take, ou a gente pode ir conduzindo o stop da mesma forma, que é uma das melhores maneiras de a gente maximizar, né, esses ganhos. Então eu vou demonstrar aqui como seria o take.
Nosso alvo, né, seria o comprimento ali da cabeça, pelo menos 100% da cabeça, o preço tende a buscar. Então, pelo menos até aqui já é uma operação de 5 vezes o risco, 5,56 vezes o risco, mais 445 pontos. Então, naquela operação lá, se você arrisca R$100, você faz R$1.700. Aqui, se você arrisca R$100, você acaba perdendo R$100, né? E aí você está com 1.700 pontos, você vai para você está com R$1.700, você vai para 1.600, e aí aqui você faz mais R$400, né? R$500, aliás, arriscando R$100, porque a gente tem um risco-retorno aqui de 5 vezes 5,18, né? Vezes o risco. Aqui, aproveitando até o 100%, que já é saudável, porque o que acontece nessa região aqui, para a gente ir conduzindo o stop, pode fazer tranquilamente, a gente ia conduzindo aqui, ia ser bem legal. Porém, olha só, olha o horário, 5 horas da tarde. 4, 5 horas da tarde. Isso aqui está quase no final do pregão, né? O mini índice ele fecha e ele abre. Ele fecha às 6 horas, abre 9 horas da manhã. Então, tipo, quando vai chegando no final do pregão, assim, não é muito interessante ficar posicionado. Pode até ficar, não tem problema ficar. Mas é um momento ali onde a gente tende a ter uma diminuição da volatilidade, né? Uma diminuição do volume. E com certeza aqui realizar aqui em 100% desse OCOI aqui seria um ótimo ponto. Então a gente tem mais essa operação aqui bem bacana. Então esse foi o mini índice, a gente teve boas oportunidades hoje, seguindo aí as teorias do mercado. Partindo aqui para o Bitcoin rapidinho. Olha só, quem viu o vídeo ontem viu sobre essa operação que eu falei. A gente tinha essa região de POC aqui, que é a região de maior volume dentro do volume profile. Né? A gente tem muita ordem, muita coisa aqui que chama o preço para essa região. Então a gente teve de fato o preço. Eu falei, se o preço viesse aqui, a gente tem uma oportunidade de trade. Quem viu o vídeo viu falando, a gente tem uma oportunidade de trade aqui de venda. E foi, não deu outra, foi bem bonito. Olha só, entra nessa região, bateu ali, bateu, entrou. Né? Aqui pode ver que eu peguei um pouco mais abaixo, porque a POC está aqui em cima com essa linha vermelha. Mas esse volume abaixo, ele está praticamente do mesmo tamanho da POC, olha só. Então, toda essa região aqui, ela funciona da mesma forma, né? A gente está indo atrás de onde tem muito volume, é onde o preço vai. E a gente vai junto dele. Então, aqui a gente pode trabalhar com um stop aqui acima. Aqui a gente não tem um ponto tão nítido de stop, porque o ideal seria trabalhar com ele aqui em cima, mas é bem amplo, né? Eu não colocaria, muito provavelmente não colocaria ele aqui em cima, assim. Colocaria ele um stop aqui de 1%, tranquilo. E aí a gente está tendo toda essa operação aqui, né? E não é qualquer operação, a gente tem todo um viés, olha só. A gente tem todo um viés aqui de onda C, macro, a gente tem essa distribuição de Wyckoff, que ontem eu falei sobre essa operação nessa região. Então aqui aqui a gente teve uma operação, mostrei ontem para vocês, muito bonita também, seguindo aqui a gente teve o uptrust, viemos fazer o teste, a mesma coisa. A gente pode ver como que funciona, é um negócio bem interessante, também não estou falando de qualquer coisa, estou falando de Richard Wyckoff, então realmente é um negócio bem avançado, bem legal de se seguir, né? E a gente voltou nessa região, seguramos na região de grande valor, fechamos o imbalance. Lembra que eu falei do imbalance também, que a gente tendia a fechar imbalance da mesma forma com que a gente tende a fechar gaps. A gente fecha esses imbalances, a gente tem eles ficam como regiões em aberto. Então a gente tem que ter esse fechamento delas. E olha só como é que o preço volta e olha só como é que ele se desprende também aqui, ele fecha com uma barra quase que da mesma amplitude do que ele fez aqui embaixo, tá vendo? Isso acontece muito. E aí a gente bateu nessa região e não deu outra. A gente está numa operação aqui de 4,6 vezes o risco, caindo aqui já quase 5% Bitcoin. E seguindo todo esse viés aqui, pode ser que caia mais, né? Vamos ver. Caso a gente veja alguma pressão compradora indo contra isso, a gente pode mudar nosso viés. Mas até então, viés de baixa aqui no Bitcoin, no curtíssimo prazo, pelo menos, com certeza. Então, mais essa operação no Bitcoin e indo para Ape, só para fechar, uma operação bem bonita que está acontecendo aqui em Ape também. Cenário muito bonito, a gente teve uma acumulação aqui de Wyckoff, cenário muito bonito. O preço veio numa tendência de alta bem bacana, a gente estava, né, numa tendência de baixa aqui no H1, numa hora. Fizemos essa acumulação que foi linda, começamos esse movimento de tendência, né, construímos uma causa,
começamos o efeito dessa causa aqui, o movimento de tendência de alta, e aí a gente começa a contar as ondas. Tivemos uma onda 1, uma onda 2, já está marcadinho aqui, lá, um ABC simples, então a gente teve uma 2 simples, onda 1, onda 2 simples, 3, onda 4 complexa, lateral, olha lá, A, B, C, uma onda complexa, capturamos liquidez aqui em cima, olha só, mais cifrão aqui, então a gente tem liquidez nessa região, e aí característico de onda 5, né, quem viu o mini curso aí de Elliott que eu postei, divergência da onda 3 para 5, então eu coloquei aqui a divergência, mas a divergência está aqui no RSI, então a gente tem essa divergência, olha só, bem nítida, aqui é o topo da onda 3, e aqui é o topo da onda 5. No RSI a gente não renovou a máxima da onda 3, e no preço, a gente está aqui com a máxima da onda 3, a gente renovou. A onda 5 renovou a máxima da onda 3 no preço, mas não renovou no RSI. Divergência baixista, grande probabilidade de um movimento de baixa. Né? Final de ciclo, onda 5, então a gente traz veracidade para a nossa contagem, então a gente aplica o princípio da alternância, a gente consegue perceber que a gente está contando de maneira certa. Aqui a gente teve uma 2 simples, aqui a gente está tendo uma 4 complexa, então faz todo sentido. Essa contagem, tudo indica que ela está plausível, né? A gente tem mais outras duas regras, qual que é? A onda 3 ela não pode ser a menor das ondas impulsivas, de fato a onda 3 aqui ela é a maior das ondas, então está certo também. E qual que é a última regra seria o quê? A onda 4 não pode atingir o território da onda 1. Então aqui a gente tem o território da onda 1, vou marcar aqui, ó. Esse aqui é o território da onda 1, a onda 1 veio até essa região aqui, de 4,20, 4,20 e poucos, 4,20, 27, e a onda 4 não pode atingir essa região, e não atingiu. Ela pode de fato atingir, ela só não pode ultrapassar. Então ela não pode ultrapassar o máximo da onda 1. Então essa é outra regra, então está dentro da regra. Então a gente tem as regras em conformidade, então a gente está tudo correto. A gente tem a divergência no RSI da onda 3 para 5, dando mais veracidade ainda à nossa contagem, mais veracidade ao início de um ciclo corretivo em ABC. Então aqui a gente tem o final da onda 5. E aí o que é isso aqui também? Uma distribuição de Wyckoff. Então a gente tem uma distribuição de Wyckoff aqui no H1 na APE. O preço fez aqui um uptrush. Então aqui a gente tem mais uma captura de liquidez, né, presente, o preço volta para dentro da estrutura, fez um teste aqui, então se a gente dá uma refinada nessa operação num tempo gráfico menor, vou tirar esse volume profile aqui para ficar mais nítido, então aqui dando uma refinada no tempo gráfico menor, a gente consegue montar uma posição nessa região, tá? A gente teve um teste aqui, outro teste. Por volta dessa região aqui a gente entraria, não importa se a gente entraria nessa primeira aqui ou entraria nessa segunda volta, depende do momento que a gente está presenciando a oportunidade, né? Colocaria o stop, o ideal seria aqui em cima, mas fica um stop extremamente amplo, não colocaria ali, colocaria um stop mais agressivo, cerca de aqui 1,80, 2% acima. Realmente não é o ideal é colocar lá em cima do último topo, em cima do uptrush, porém está muito longo, então não tem condição. Colocaria ele por aí e o take colocaria nessa região aqui que eu já tinha até marcado, essa linha aqui que é uma região de order block. A gente tem um order blockzinho aqui, toda essa região, até mais aqui embaixo. E a gente tem uma região de volume aqui, essa linha aqui, eu não estou lembrando exatamente onde que eu puxei esse volume. Acho que foi dessa impulsão aqui. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, para fechar o vídeo. Ela foi nessa região de volume aqui, tá vendo? A gente tem bastante volume aqui, olha só. Olha o tamanho da POC. Olha o tamanho desse volume embaixo da POC, que está do mesmo tamanho que ela. Então aqui a gente tem grande concentração de volume. E olha esse volume aqui embaixo. Está do mesmo tamanho da POC praticamente. Ela é um pouquinho maior, tanto por isso que está arriscado nela. Mas aqui na nossa percepção, mesmo tamanho, basicamente. Então o take ficaria realmente nessa linha que eu coloquei aqui. E aí a gente tem uma operação aqui de 3,24 vezes o risco. Trade lindo, risco retorno favorável. E é isso. Tamo junto, galera. Obrigado por assistir a revisão.
Vou ver se eu faço aí frequentemente com vocês, que eu acho que é uma forma muito didática de passar informação, passar os conteúdos, e querendo ou não, a gente trabalha de forma prática mesmo aqui, no dia a dia, pegando as teorias de mercado, colocando na prática de fato, e é isso. Muito obrigado. Se te ajudou em alguma coisa, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, que minha intenção aqui é ajudar na leitura de vocês aí e evoluir todos nós. Valeu!